vamos começar então. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à aula que nós tivemos na semana passada e o assunto era muito extenso, e aí eu pedi aí a autorização para a gente dividir esse conteúdo em 2 dias. A nossa aula é a segunda aula do capítulo 6, estamos ainda no módulo básico, né? O 6º capítulo. O tema é culto aos fantasmas, fetiches, encantos e magia. Na primeira aula nós conseguimos ver esse primeiro módulo aqui, o documento 87, que é o culto aos fantasmas. E hoje nós vamos continuar o documento 88, que é fetiches, encantos e magia. Então, nós ficamos com o dia 29, que seria a próxima aula, a terceira aula, ficamos então com uma continuação. Eu sei que a aula passada, né, já mexeu um pouco com algumas de nossas crenças aí, algumas coisas que a gente viu que ainda nos dias de hoje a gente tem um pouco dos resquícios, né, dessa religião primitiva. Foi sendo passada de geração em geração, né, e isso acabou chegando até nós. Hoje nós vamos ver mais algumas coisas, algumas dessas coisas que a gente identifica no dia a dia da nossa vida, da nossa religião, dos costumes, da cultura, que também vem, né, dessa religião primitiva, numa época que o homem acreditava nesses espíritos, né, nos espíritos de pessoas mortas, nos fantasmas. No documento 87, nós vimos que o homem primitivo, né, desde cedo, desenvolveu essa crença em fantasmas, e que as religiões, todas as religiões que nós temos hoje, que conhecemos hoje, elas nasceram, de certa forma, desse princípio aí, né, dessa crença em fantasmas. Evoluindo para um conceito depois, o conceito dual do espiritismo, que é aquele espiritismo dual que a gente viu na aula anterior, de acreditar em fantasmas bons e acreditar em fantasmas maus. E, em consequência disso, logo também passou-se a acreditar que esses fantasmas podiam possuir, entrar, né, ou controlar algum objeto. Ou seja, um objeto inanimado, como assim, uma imagem, um amuleto, um tótem, às vezes uma árvore, um animal, e até mesmo seres humanos. E aí nasce também esse conceito essa ideia da possessão, de espíritos, de que pode entrar em alguém. Isso é uma crença antiga, mas que ainda temos isso em muitas religiões da atualidade, né? Muitas religiões de hoje, no século XXI, ainda acreditam que existem essas possessões, ou seja, que um espírito pode possuir algo, seja um objeto, um animal ou um ser humano, né? E o livro diz que essa ideia, essa doutrina de possessão, é nada mais, nada menos do que fetichismo. E o que é fetiche? Acho que no próximo slide vai falar sobre o que é fetiche. Mas o livro diz que é óbvio que o selvagem não adorava necessariamente o fetiche, né? Mas ele acreditava que ali dentro daquele objeto existia um espírito residindo. E aí é por isso que ele adorava aquele objeto, acreditando que ali estava um espírito, né? O que é fetiche? Fetiche é você atribuir poder a algo que, na verdade, não possui aquele poder, né? Por exemplo, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui só para a gente entender o que é o que realmente tem poder e o que não tem poder. Vamos imaginar que a gente se depare com uma onça. Então, nós sabemos o poder que aquele animal tem para atacar, para ferir, né, até matar uma pessoa. Mas vamos imaginar que a gente passe a acreditar que depois de se deparar com a onça e a pessoa sobreviveu, a onça não atacou ele, então eu passe a acreditar que agora eu sou um ser assim, que eu tenho um poder de controle sobre os animais porque eu me deparei com a onça e isso deu a mim um poder sobrenatural. Então, assim, é atribuir poder a algo que não possui tal poder. Assim, a onça tem um poder, que é o poder de atacar, matar,
mas ela não tem o poder de transmitir alguma magia, alguma coisa além do que ela realmente é. Então, isso aconteceu muito no passado. Os homens, tudo que acontecia de anormal, de extraordinário, né, muitas vezes pelo acaso, eles atribuíam algum poder, né? Então, tinha, por exemplo, atribuir poder aos animais, atribuir poder a uma árvore, ou algum objeto, ou alguma pessoa. E o livro de Urântia trata disso como fetiche. E é isso que a gente vai ver durante a aula, né? Esse fetiche, essas crenças de que algo tinha algum poder. Então, o homem primitivo sempre quis transformar todas as coisas extraordinárias em fetiches. Os objetos ligados aos sonhos podiam ser convertidos em fetiches. Então, assim, a pessoa sonhava com alguma coisa. Pronto, aquele objeto ali se tornava um fetiche. Eles atribuíam poder àquilo por conta do sonho, né? Então, assim, vulcões se transformaram em fetiches. Vou dar um exemplo. Na própria narrativa dos Hebreus, existem muitos vulcões, montanhas, né? E tem, por exemplo, as montanhas sagradas, como o Sinai, o Monte Horebe, né? São montanhas que ficaram registradas na história e passaram a ter um significado, ou seja, foi atribuído algum fetiche, se tornou fetiche, né? Foi atribuído algum poder àquela montanha, aquele monte. Então, vulcões, principalmente, por conta do poder que aquilo exercia aquele fenômeno que o homem não entendia, acabava sendo transformado em fetiche. Os cometas, era muito comum, quando passava algum cometa, na crença daqueles homens, aquele cometa era o prelúdio de algum acontecimento, né? Então, assim, passou uma estrela cadente, ou um cometa, ou um asteroide que caía na Terra e se torna incandescente, né? Você vê aquele risco no céu. Então, aquilo ali, para o homem primitivo, era como se aquilo ali significava alguma coisa. E eles acreditavam que aquilo era o prelúdio da chegada de algum espírito visitante, ou então que haveria de nascer um homem muito importante, uma personalidade importante. Tanto que atribuíram, até o nascimento de Jesus, eles fizeram atribuição, fizeram um paralelo com uma estrela, né, que surgiu no céu, e que era o anúncio da chegada do Filho de Deus, teve isso, né? Ainda hoje, as pessoas fazem um pedido, né? Quando vê uma estrela cadente ou algo riscando o céu, que não é estrela cadente, na verdade é uma queda de algum meteoro, mas quando vê aquilo correndo do céu, a pessoa faz um pedido. Isso é, né, resquício dessas crenças aí, de acreditar que esses eventos têm algum poder, inclusive de conceder algum pedido. Nós vimos também que um dos primeiros objetos que foram objeto de adoração foram as pedras. Então, foram os primeiros fetiches. Eles acreditavam que aquela pedra tinha algum poder, principalmente quando era uma pedra que caiu do céu, né? Os meteoros. Um bom exemplo é a Caaba. A Caaba, que é aquele cubo preto que vocês veem ali no centro, que fica em Meca, é um objeto de adoração dos muçulmanos, né? No islamismo. Veja a quantidade de pessoas aqui reunidas em círculo ao redor dessa pedra. Essa pedra, tudo indica que ela é um meteoro, né? E até hoje é adorada pelos muçulmanos. Ela é uma pedra, Neemias, ela é uma pedra que está dentro desse edifício, né? Isso, esse edifício não é a pedra. É uma pedra negra, né, que está dentro desse edifício. Aí, o fogo também era tratado como fetiche, a água, tanto que até hoje ainda tem o costume da água benta, né, daquela água que tem poder. Outro dia eu estava assistindo, por conta do nosso trabalho aí que a gente está desenvolvendo da TV, eu estava assistindo a TV da Legião da Boa Vontade para ver como é o mecanismo deles, como funciona. Eu estava estudando um pouco sobre isso, e eu vi que eles, né, de tempos em tempos, eles fazem a oração da água. Então, faz com que a pessoa pegue um copo d'água, coloque ali, e aí eles fazem uma oração,
como se eles estivessem lançando algum poder à água, e a pessoa, depois de tomar água, então, poderia ser curada e receber alguma bênção. Então, assim, isso é muito comum, de acreditar que algo inanimado, que é um copo d'água, passa a ter algum poder, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso é fetiche. O Durante trata como fetiche. Essa caaba, a caaba, que a gente fala de caaba, né? Na verdade, é a pedra negra que está dentro desse edifício aqui. É uma pedra escura que, segundo a lenda arábica, ficou assim por causa dos pecados das pessoas, pois no princípio seria alva e branca. Essa é a crença, né? É uma das relíquias mais sagradas do Islã. Segundo a tradição muçulmana, remonta ao tempo de Adão e Eva. Segundo a tradição, a pedra foi trazida a Abraão pelo arcanjo Gabriel quando estava construindo a Caaba. Então, essa é essa pedra aqui que está dentro desse envoltório de prata aqui. Essa é a história. Então você vê, em pleno século XXI, apesar de todo o avanço da ciência, as religiões ainda têm muito fetiche. E aos poucos vocês vão, exatamente como eu disse na última aula, aos poucos nós iremos identificar muitas coisas na nossa vida que é fetiche, mas que muitas pessoas ainda acreditam. Infelizmente, né, Menezes? As árvores fetiches tiveram um desenvolvimento posterior quando plantas e frutas tornaram-se fetiches. Né? Quando aquela fruta ali se torna um fetiche, ela também se torna um tabu. As pessoas já não podem comer mais aquele alimento porque é um fruto sagrado. Um exemplo é a maçã, que tem alguns povos que não comem maçã porque consideram sagrado. Se um animal comia carne humana, ele se tornava um fetiche. Dessa maneira, o cão tornou-se um animal sagrado para os persas. Nós temos também outros animais, né, que são considerados sagrados, né? Por exemplo, elefante, para os hindus. Nós temos também a vaca, né? Tem muitos aí que são animais que se tornaram fetiches, animais sagrados. De muitos modos, os selvagens invejavam os animais, mas não se sentiam superiores aos animais e frequentemente levavam os nomes das suas bestas favoritas. Muito comum a gente ver aqueles chefes indígenas que têm o nome, né? Esse aqui é um chefe indígena muito famoso, chamado Touro Sentado, né? Então, vai ter esses nomes, assim, eles utilizam o nome dos animais a si próprio. Quando os animais tornavam-se fetiches, seguia-se o tabu de comer a carne do animal. Como eu disse, aí não se come também, assim como as plantas e frutas, né? Se tornou fetiche, eles deixavam de comer. Os monos e os símios, por causa da sua semelhança com o homem, tornaram-se animais fetiches muito cedo. Porque a aparência, né, com o homem. Posteriormente, cobras, pássaros e suínos foram considerados do mesmo modo. A vaca, em certa época, foi um fetiche e o leite sendo tabu, ou seja, então eles não tomavam leite, enquanto os seus excrementos eram tidos em alta conta. Vê se pode, né? O homem inventando cada coisa. A serpente foi reverenciada na Palestina, especialmente pelos fenícios, que junto com os judeus consideravam-na como sendo porta-voz dos espíritos do mal. Tanto que a lenda do Jardim do Éden, né, conta que foi uma serpente que era a encarnação do diabo lá, né? O diabo falou através da serpente e enganou Eva. Eles tinham mesmo uma serpente como se fosse um animal, o porta-voz do mal, espírito do mal. Nós temos também mais na frente, lá na época de Moisés, que Moisés faz uma estátua de uma serpente de bronze, né? E coloca no meio do arraial, lá onde eles estavam, porque houve uma praga de cobras e muitas pessoas eram picadas. E aí diz a Bíblia que quando a pessoa olhava para a estátua, olhava para a cobra de bronze, então ela era curada, né? Não morria com o veneno da cobra. Então, assim, tudo isso é fetiche, né? Mas, assim, as pessoas continuam acreditando. Ainda hoje, os cristãos acreditam que isso é verdade, que quando as pessoas olhavam para a cobra, elas eram curadas. Menias, Oi? existe uma crença cristã também de que aquela serpente
naquela haste, né, era um símbolo de Cristo, né? Até entre alguns cristãos tem isso, que você olhar para a cruz de Cristo. É como se, alguns fazem essa interpretação e fazem um paralelo, né, que naquele dia a serpente curava as pessoas, hoje você olha para a cruz e cura as pessoas. A cruz também não deixa de ser um fetiche, somente quando você coloca um crucifixo, né, um colar e você atribui poder àquilo, como se aquilo fosse lhe proteger ou te dar boa sorte ou coisa assim. Então tudo isso é fetiche. Qualquer coisa que você atribui poder, que essa coisa não tem poder, é fetiche. E vamos lá que ainda tem algumas coisas aqui mais pesadas, né? Sobre essa questão do fetiche. A serpente foi venerada desde a Arábia, passando pela Índia até a dança da tribo Moque, dos homens vermelhos. Os dias da semana. Os dias das semanas também, em alguma época, se tornou fetiche. Durante idades, a sexta-feira tem sido encarada como um dia de má sorte. Alguém lembra da sexta-feira 13? E o número 13 como o número do azar, né? Todo mundo fala isso. Isso é puro fetiche. A sexta-feira é um outro dia como outro qualquer, né? Dia 13 também. Eu não sei se isso acontece em todos os voos, mas uma vez eu estava num avião e não tinha o corredor 13. Eu não sei se isso é comum, mas isso me chamou a atenção, que tinha um corredor, porque aí você tem, por exemplo, as poltronas, né? Por exemplo, 5, aí tem o 5A, 5B, 5C, que são as poltronas que, assim, do corredor 5. Não tinha o 13, do 12 pulava para o 14, e eu achei curioso isso. Eu acho que muitas pessoas se recusavam a escolher a poltrona 13 do avião. E aí resolveram fazer um avião sem o corredor 13. Tem alguns prédios, né? Assim também não tem número 13, o andar 13, né? Do 12 já passa para o 14, né? Tudo isso tem a ver com fetiche, né? Atribuir poder a um dia da semana ou a um número. E a partir de agora, o 2020 vai ser considerado também como azar. O ano do azar. É. Os números de sorte, o 3 e o 7, vieram de revelações posteriores. Por quê? Aí começaram a associar o 3 com a Trindade e o 7 com o Deus Cétuplo, né? Os 7 níveis de manifestação da Deidade. O 4 era o número de sorte do homem primitivo e derivava do reconhecimento primitivo dos 4 pontos da bússola. Então, antes das revelações era o 4, depois passou a ser o 3 e o 7, o número de sorte. Por exemplo, era considerado de má sorte contar o gado e outras posses. Os antigos sempre se opuseram a fazer os censos, a numerar o povo. E isso tem uma coisa na Bíblia também sobre isso, que teve uma época, diz a Bíblia, que o diabo havia instruído Davi a numerar o povo, né? Então, assim, é como se fosse coisa do mal, né? Contar o povo, fazer o censo é como se fosse uma coisa do mal. Isso era tão sério lá na Palestina, naquela época, que quando o imperador romano lá determinou que fosse feita a contagem do povo ali naquele território, o povo se recusou a fazer isso. E isso acabou atrasando um ano. No resto do Império Romano e outros territórios, eles fizeram o censo um ano antes. O povo de Israel havia se oposto a isso, e aí acabou atrasando o censo. Aconteceu o censo, aconteceu um ano depois. Isso tem a ver com a data do nascimento de Jesus, com a viagem de José até Belém, para poder fazer se apresentar lá como da tribo de Davi. Continuando, a saliva era um fetiche poderoso. Na crença daquele povo, né, a saliva tinha poder. Neemias, dá licença, posso te fazer uma pergunta antes de passar? E sim. Porque, assim, me chamou a atenção, tu falou sobre os números, né, que eram fetiches. Tá, isso aí dá para compreender. Mas, assim, o livro, ele arremete muito para o número 7, né? Então, a gente pode ver ali que o 7, ele é um número presente em muita matemática ali do livro, né, das constelações.
os universos, superuniversos, os 7 ajudadores, né? 7 virtudes, né? Como que a gente pode considerar, então? Como que a gente pode, se os números são fetiches, como é que a gente pode considerar, então, essa questão aí dessa numeração do número 7 no livro, essa força de números, né? Como seria, então? Então, os números existem. Os números, isso é fato, existem. A questão é, esses números não têm poder. Entendeu? Então, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5. Temos os números, mas eles não têm poder. Não é porque, por exemplo, eu vou morar numa casa de número 7, eu vou ter sorte. Aí, se eu morar numa casa de número 13, eu vou ter azar. Entendeu? É isso que o livro está dizendo. Os números não têm poder. Por que o livro de Urântia fala em 7? Porque 7 é o número máximo de combinações de manifestação da deidade. Nós temos a trindade do paraíso, né? Então, nós temos o Pai, Filho e Espírito. São as 3 pessoas da trindade. Então, ora o Pai se manifesta sozinho, ora o Filho se manifesta sozinho, ora o Espírito se manifesta sozinho. Aí nós temos as combinações. Por exemplo, quando o Pai se manifesta em conjunto com o Filho, é a 4ª combinação. Quando o Pai se manifesta em conjunto com o Espírito, é a 5ª combinação. Quando o Filho se manifesta com o Espírito, é a 6ª. E quando os 3 se manifestam junto, é a 7ª. Então, o máximo de combinação possível existente entre as 3 pessoas da Trindade é 7. Então, cada universo representa um nível de uma combinação de manifestação das 3 pessoas da Trindade. Então, por isso que quase tudo é 7. Porque cada elemento da criação está refletindo a manifestação de Deus em algum nível. Então, é por isso. Mas, assim, o fato de ser 7 não quer dizer que o 7 se tornou um número de sorte. É 7, assim como 3. Jesus tinha 12 discípulos, passou 40 dias no monte. Então, assim, existem vários números que a gente vai encontrar nos escritos, tanto no livro de Urântia quanto em outros. Então, a gente vai encontrar o 3, a gente vai encontrar o 7, a gente vai encontrar o 12, a gente vai encontrar o 24, nós vamos encontrar 40, né? E aí temos que entender que a realidade universal, ela vai refletir o 7 quase em tudo, por conta dessa energia que vem do Pai, que reflete em 7 níveis. Mas o que nós estamos dizendo é atribuir um poder. O 7 é importante? É importante porque é o número de manifestação da deidade. Mas o fato de eu ter um 7 na minha casa, ou ter um 13, não vai me dar sorte ou azar. É isso que o livro está dizendo. Tá certo, então, Nemias. Obrigada aí pela explicação, tá? Vamos continuar. Estávamos aqui, né, na saliva, né? Ele considerava a saliva como se fosse também um fetiche poderoso. Eles acreditavam que os demônios poderiam ser retirados se cuspissem uma pessoa, né? E também quando um ancião ou um superior cuspisse em alguém, era o mais alto cumprimento. Eles acreditavam. Nemias, falando de saliva, por que será que o nosso mestre soberano fez aquele barrinho com cuspe e passou nos olhos do... O que será que passava na cabeça do mestre naquela hora, hein? Porque já se acreditava, né, nesse fetiche da saliva, né? O que será então que o médico vai entender? O mestre um dia vai nos responder isso, né? Lá nas Maçônias, né? Ou em Salviton, né? Eu acho que o livro de Urântia fala, se não me engano, alguma coisa sobre isso. Ele diz assim que as pessoas realmente acreditavam que a saliva tinha poder. E Jesus utilizou dessa crença para poder fazer aquele milagre. Mas com saliva ou sem saliva, ele poderia curar o cego, porque não foi a saliva de Jesus que curou o cego. Sim, não foi. Né? Mas assim, foi um ato simbólico. Assim como Jesus fez muitos atos simbólicos. Né? Jesus se batizou, foi um ato simbólico.
né? Jesus fez a ordenação dos 12 ali, quando ele coloca os 12 em círculo e ora sobre a cabeça de cada um deles, é um ato simbólico. Perfeito. Jesus instituiu a ceia da lembrança como ato simbólico. Então, nós temos muitos atos simbólicos de Jesus. Eu entendo que, na mente de Jesus, ele sabia que aquele ato simbólico iria produzir algum valor espiritual. Não era um ato, assim, despropositado. Perfeito. Entendo eu. Né? Continuando, então, algumas partes do corpo humano eram vistas como fetiches potenciais, particularmente cabelo e unhas, ou seja, eles utilizavam muito disso, até hoje ainda fazem, né? Pega um fio de cabelo para fazer um trabalho de macumba para alguém, né? Como se aquele cabelo ali fosse realmente transmitir aquele mal à pessoa, né? Pelo cabelo ou pela unha. As unhas longas dos dedos das mãos dos chefes tinham um grande valor, e as aparas delas eram um fetiche poderoso. Eles acreditavam que a unha, um pedacinho de unha do sacerdote lá, ou do chefe, tinha poder. Tem também os crânios, que por muito tempo, até recente mesmo, tem casos dos caçadores de cabeças, né, que eles matavam as pessoas, arrancavam os crânios e carregavam esses crânios, como se aquilo ali fosse dotado de algum poder, como se eles absorvessem a energia da pessoa que morreu, e aí utilizavam o crânio ali para... Uma coisa é certa, né? Devia causar um espanto enorme em quem visse. Quem é que vai enfrentar um cara que está com o crânio na mão, né? Algum efeito vai causar, mas não que o crânio em si tivesse algum poder, que também é um fetiche. O cordão umbilical era um fetiche altamente valorizado, e mesmo hoje ele é visto assim na África, por algumas tribos, né? O primeiro brinquedo da humanidade foi um cordão umbilical que se conservou, ornado de pérolas, como era sempre feito, foi o primeiro colar do homem. Então, ó, a gente vê nessas tribos, aqueles índios, né, com aqueles colares cheios de coisas, às vezes pedaço de carne seca, às vezes osso, às vezes um dente, né, uma unha. Eles acreditavam que aquilo ali davam sorte ou davam a eles algum poder. E mesmo, me dá licença de novo? Sim, claro. Olha só, tem uma pergunta aqui também que está me... Antes que tu passe os tópicos, porque tu passou por ele e no fim eu não te perguntei. Ali tu falou da água, né? Sim. Tá. Então, assim, a água, não querendo duvidar, mas assim, só para a título de compreensão mesmo, que a água não tem o poder, tá? Muito bem. Tem a teoria de que foi descoberto, né, assim, agora nessa época de descobertas da física quântica, daquele japonês, aquele senhor que eu esqueci, que ele descobriu, né, que a nossa energia ela pode se comunicar com as moléculas da água. Não sei se tu já viu essa experiência. Inclusive, ela deu bastante embasamento, né, para o poder do pensamento, o poder energético do pensamento, né, sobre os elementos. Não sei se tu tu já leu sobre essa experiência? Conheço. Então, ali ele comprovou pelos cristais da água que quando a pessoa ela exerce um pensamento negativo sobre a água, as moléculas ficam todas distorcidas, embaçadas, elas ficam assim feias. E quando a pessoa ela projeta um pensamento positivo, as moléculas ficam bonitas, viçosas, elas ficam belas. Então, isso aí eles usam para dar uma das comprovações, né, que a mente ela tem como se comunicar energeticamente com o elemento. E mudar o elemento, por exemplo, fica aquela hipótese, né? Se for beber uma água que tu projetou algo negativo sobre ela, tu pode mudar as moléculas dela. Então, de alguma forma, a água muda a sua energia e isso pode trazer também algo negativo ou positivo sobre nós. Porque a gente ingere a água, né, também. Aí também tem a questão assim que as pessoas abençoam a água, as pessoas, né, oram sobre a água, oram sobre o seu alimento. Como devemos encarar, então, essas questões
assim como, não sei se tu conseguiu me compreender a minha dúvida. Se o elemento, sim, não tem o poder, mas essa capacidade de ele mudar conforme a nossa projeção de energia, de acordo com o livro, assim, como devemos encarar, então? Então, eu não sou um especialista, né, nesse assunto, mas eu imagino que a mente ela tenha poder, sim, sobre as coisas. Eu nunca orei a água antes de tomar. Eu não sei o que mudaria na minha vida se eu tivesse orado o tempo todo sobre a água. Mas eu acredito que se uma pessoa faz isso e acredita que isso vai alterar, eu acho que psicologicamente essa mudança ocorre. Mas eu não sei dizer, eu até não conheço profundamente sobre esse estudo, eu sei que ele fazia, por exemplo, algumas experiências que ele colocava, comida também, não é só água, né? Colocava, por exemplo, comida num pote, e num pote ele escrevia I love you, e no outro ele colocava I hate you, uma coisa assim. E aí ele, é como se ele estivesse ali naquela etiqueta, transmitindo energia positiva ou transmitindo energia negativa. Agora, como é que a gente pode dizer com toda certeza que o efeito que causou aquele alimento ali, o alimento que está no pote I hate you, foi a etiqueta que causou o apodrecimento daquele alimento, e aquela que está no I love you foi a etiqueta que manteve o alimento saudável. É uma experiência, mas assim, como a gente dizer que foi aquilo que causou? Não pode ter sido uma força mental, já uma predisposição mental, porque nós sabemos que a mente é capaz de muita coisa. Eu acho que é muito mais a mente do que a etiqueta, né? Tá certo. Só para compreender, porque semana passada tu falasse dos fantasmas, que até eu fiquei muito reflexiva sobre isso, né? E de fato, porque é sabido, assim, nos meios, né, de religiosos, que os elementos têm, como vou dizer assim, eles têm o elemento água, o elemento fogo, o elemento terra, o elemento ar, eles têm espíritos que os governam, vamos dizer, né? A água seria o fogo seria as salamandras, a água seria até esqueci a água que seria, né? Ou então o ar também teria, né? Então, assim, talvez o livro queira dizer que os elementos não tenham espíritos, eu até compreendo, né? Mas essa interação foi uma coisa científica, mas essa interação que foi comprovado, né, sobre a energia da mente sobre a água, claro, não é uma coisa mais científica, ela não tem nada a ver com uma conotação religiosa, né? É uma coisa realmente mais científica. Ele queria provar o poder da energia sobre as coisas vivas, né? Sobre outras coisas que também produziam energia. Então, isso aí até é compreensível, né? Eu entendi quando tu falaste semana passada que não quer dizer que tenha fantasmas ou espíritos ou seres. Isso aí até eu entendo. Talvez essa questão aí que o livro queira colocar, porque isso é científico, né? Isso já foi provado cientificamente, essa energia que é produzida sobre o elemento que pode fazer uma modificação, né? Até inclusive nas suas moléculas. Mas então acredito que não seja mais uma questão científica, né, do que qualquer outra coisa. Não, mas eu entendo que o que foi provado é que existe uma diferença. Agora, o que produz essa diferença, eu acho que a ciência não conseguiu provar. Eu entendo que não seja a etiqueta que se coloca no recipiente lá. Uma etiqueta escrito I hate you e uma etiqueta escrito I love you. Eu não creio que tenha sido essa etiqueta. Algum fenômeno deve acontecer, né? A gente não sabe exatamente, mas que algum fenômeno ali acontece, isso eu acredito. O que o livro de Durante diz é que não existe um espírito agindo ali, né? Sim. Nem sobre as forças da natureza, nem sobre o alimento, ou a água, ou o fogo, ou o ar. Não existe espíritos lidando com isso.
O que a gente pode entender é que muitos desses fenômenos sejam mentais, porque o livro, até um pouco mais para frente, ele vai falar sobre isso também. Foi assim que o primitivo, o homem primitivo, acreditava tanto nessas coisas que muitas vezes o medo daquilo causava a morte da pessoa. Sim. O livro, a gente percebe que ele, o tempo todo, ele traz à nossa consciência que a gente ame o Criador, e não a criatura, né, ou a criação. Eu acredito que todas essas informações que os reveladores passaram é para que a gente tenha sempre essa consciência, né? Apesar do avanço da ciência de estar descobrindo várias coisas a nível científico, mas não a nível religioso ou para adoração, né, que seja. Obrigada, Neemias. O que eu vi desse negócio da água era que uma pessoa esbravejava algumas coisas ruins, xingava a água, falava um monte de coisa. Aí, quando ele congelou essa água, os cristais da água eram todos feios e desarranjados. E quando ele fazia declarações àquela água, né, e falava, nossa, como você é linda, e eu te amo. E aí a água, quando congelada, ela formava uma cristalização bonita, bela, né? Então, assim, a questão aquilo ali está nas palavras, está no sentimento, está na força mental, na energia mental que aquela pessoa desprendeu ali. Então, assim, eu acho que uma coisa é certa, existe um fenômeno acontecendo. Talvez a explicação correta a gente ainda não tenha conseguido alcançar. O que o livro diz não existe um poder ali, não existe um espírito ali dentro daquela água. Não existe uma pessoa, uma personalidade, uma entidade ali naquele copo de água. As moléculas da água estão reagindo a alguma energia. Não porque exista um espírito ali, ou aquela água seja possuída por uma boa sorte ou uma má sorte. É isso que o livro está dizendo. Compreendi. Neemias, tem outro texto, tem um texto bíblico que diz também, né? Por tuas palavras serás absorvido e por elas mesmas serás condenado, né? Tem aquele experimento das sementes, né? Que você esbraveja uma opção de impropérios, né? De palavrões, né? Para aquelas sementes, e para outra você também, né? Dirige palavras carinhosas, né? De palavras bonitas, e ambas, uma mofa e a outra fica conservado por muito tempo, né? Tem essa questão também da palavra, né? Como é que o livro de Urântia fala alguma coisa sobre essa coisa de palavras, você pronunciar? Não tem nada disso, né? Não. O livro diz que as palavras, elas também são fetiches, né? Se tornaram fetiche ao longo do tempo, mas nós vamos chegar lá. Crianças que nasciam com defeitos também se tornaram fetiches, né? Às vezes corcunda ou aleijadas. Os lunáticos, por que tem esse nome? Aquelas pessoas recebiam esse nome de lunático porque acreditavam que eles haviam sido tocados pela lua. Por isso que tem esse termo lunático. O homem primitivo não podia distinguir entre o gênio e a insanidade. Então, qualquer coisa que fugia do normal, seja para o gênio, ou seja para a loucura, para a genialidade ou insanidade, eles tratavam como alguma intervenção divina, alguma coisa assim. Ainda hoje, né, entre os hindus, eles consideram muitos dessas crianças que nascem com esses defeitos, eles consideram como encarnações dos deuses, né? Eu coloquei essa foto desses dois garotos aqui porque foi a coisa mais leve, por assim dizer, que eu encontrei. Mas se você colocar lá crianças, deuses ou encarnação de deuses na religião hindu, vocês vão ver que tem todo tipo de coisa, sabe? Umas coisas bem, assim, chocantes até as imagens. Então eles tratam como se fossem deuses. E aí eles são paparicados e cuidados e adorados, e há peregrinação nesses locais para visitar essas crianças com esses problemas. Então, assim, numa tribo, um idiota poderia ser espancado até a morte ou se tornar um deus, né? E isso ainda hoje existe.
A histeria confirmava cada vez mais a crença popular na bruxaria. Os epiléticos frequentemente se tornavam sacerdotes ou curandeiros, porque aquele fenômeno que acontecia com o epilético, que eles não tinham explicação, eles atribuíam como se aquela pessoa estava possuída por algum espírito. E aí eles tinham medo, né? Acabava transformando aquela pessoa em uma pessoa que eles se respeitavam, eles tinham medo, eles mantinham um certo respeito, receio, né? Se tornavam o que eles diziam, eles acatavam, porque assim, quem vai discordar tem um espírito ali que pode te causar um mal, então eles tratavam essas pessoas com toda a veneração. A embriaguez também era considerada como uma possessão espiritual. Porque eles levaram muito tempo para entender que a embriaguez era causada pela bebida. Mas, naquela época, eles entendiam que a pessoa, de repente, tomou uma água que estava possuída por algum poder espiritual, e ao tomar água, ela incorporava esse poder. E a embriaguez era tratada como uma possessão. Então, quando um selvagem fazia uma farra, colocava uma folha no seu cabelo, com o propósito de retirar de si a responsabilidade pelos seus atos. Porque ele alegava que não era ele que estava fazendo, era um espírito que tinha possuído, né? Quando a pessoa se embriagava. Os venenos também, os tóxicos, também se tornaram fetiches, porque o homem primitivo não entendia que ali existia uma composição química que causava aquele efeito. Então, muitas vezes, eles, por não entender, eles ficavam tentando encontrar uma explicação. Por exemplo, a pessoa tomou um líquido qualquer, aquilo ali podia, o xamã, o curandeiro, o feiticeiro, desde muito cedo começou a descobrir que alguns líquidos, algumas porções, algumas coisas tiradas de plantas ou tiradas de animais, tinham o poder de causar mal. Só que entendia que ele estava retirando o espírito da coisa, né? Assim, de uma erva, tirava um sumo de uma erva. Aquele ele estava tirando o espírito daquela erva e colocando naquele líquido. E aí, quando ele dava aquilo para alguém, podia causar um mal. Mas eles acreditavam sempre que era uma possessão, que tinha uma realidade espiritual ali por trás daqueles fenômenos, tanto de venenos, tóxicos, né? Muitos povos encaravam os gênios como personalidades fetiches, possuídas por um espírito sábio. E esses talentosos humanos logo aprenderam a recorrer à fraude e trapaças para servir aos seus interesses egoístas. Um homem fetiche era considerado como sendo mais do que humano, era divino e mesmo infalível. E assim é que chefes, reis, sacerdotes, profetas, dirigentes de igrejas finalmente acabaram por desfrutar de um grande poder. E acaba tendo autoridade sem limites quando o povo coloca essas pessoas nessa situação, como se fossem infalíveis, né? E eu estava pesquisando sobre isso na internet e achei essa imagem aqui. Ou seja, então, em pleno século XXI, algumas pessoas, tinham muito disso espalhado pela internet aqui. Fizeram essa imagem aqui como se o Donald Trump, estou atrasado, o Donald Trump estivesse sendo guiado por Jesus, né? Então, ainda no nosso país, tem muita gente que também acredita que o nosso presidente está sendo guiado por Jesus na sua função. E muitas vezes não questionam as atitudes de muitos políticos porque acreditam líderes, seja reis, chefes, isso agora até menos. Hoje existe um pouco mais de consciência, mas imagina antigamente, quando eles tinham os reis como se fossem deuses, né? O faraó, o imperador, que eram tratados como deuses. Então, quem é que vai questionar a atitude desse homem? Ou seja, essas pessoas haviam se tornado fetiches. Por quê? Porque era atribuído a eles um poder divino que eles não tinham como governantes. E aí eles dominavam, né? Ainda hoje nós temos, as igrejas também, muitos líderes religiosos de igrejas são tratados como se fossem, né, estivessem acima de tudo, o mensageiro de Deus, e aí o que eles dizem é acatado como lei divina. Continuando então, supunha-se haver uma preferência dos fantasmas por residirem em alguns objetos que lhes haviam pertencido quando estavam vivos na carne. Então eles também começaram
pensar dessa forma. Parecia lógico na cabeça desses homens primitivos que aquela pessoa que tinha vivido aqui, né, morreu, mas ela gostava de um determinado objeto. Então, aquele objeto ali agora se tornava fetiche. Por quê? Porque eles acreditavam que o espírito daquela pessoa que morreu estava agora, então, possuindo aquele objeto. E aí começa a surgir também essa coisa das relíquias, que até hoje nós temos muitas coisas que são relíquias. No cristianismo mesmo, né, muita coisa, por exemplo, o lenço lá que enxugou o rosto de Jesus, que é guardado lá. Nós temos, por exemplo, pedaços de cravos que supõem que sejam cravos que pregaram Jesus. Tem muitas relíquias. O famoso Santo Graal, tem o sudário. Então, assim, são muitas coisas que são objetos, mas que se tornaram fetiches, se tornaram objeto de adoração, de veneração, que as pessoas viajam o mundo para poder visitar essas coisas, às vezes poder tocar numa lasquinha de madeira, porque dizem que aquela lasquinha ali fazia parte da cruz de Jesus. Então, tudo isso é fetiche, né? Os antigos sempre reverenciavam os ossos dos seus líderes, e os restos do esqueleto de santos e heróis ainda são considerados com respeito supersticioso por muitas pessoas. Ainda hoje nós temos aí as peregrinações que são feitas a certos túmulos de homens do passado. Ainda tem muitos, aqui na cidade mesmo, Batatais, lá dentro da igreja existe o túmulo lá do padre que trabalhou na construção da igreja, né? O Monsenhor lá. E então existem templos em que existem os túmulos e muitas pessoas fazem essas visitas por conta de que ali estão os ossos de alguém. E não tem nada ali, né? São ossos, né? Mas que se tornaram fetiches. A crença em relíquias é uma consequência do antigo culto dos fetiches. As relíquias nas religiões modernas representam uma tentativa de racionalizar o fetiche do selvagem e assim elevá-lo a um lugar de dignidade e respeitabilidade. Então, assim, transformaram muitos dos fetiches, hoje é tratado como relíquias, e às vezes ficam em museus, e não necessariamente em algum ambiente religioso. Continuando aqui, é um ato de paganismo. Isso aqui, tudo isso que está aqui, pessoal, só alertando, são trechos do livro de Urântia, né? Não é minha opinião. É um ato de paganismo acreditar em fetiches e magia, mas supostamente nada de errado há em aceitar relíquias e milagres. Isso aqui é um trecho que o revelador fala sobre o fetiche e a magia. Mia, você está falando que é um ato de paganismo acreditar nessas coisas? Será que esse ato pagão, será que de alguma forma não tem um endosso ou tem a desaprovação da divindade, dos nossos guardiães? Como interrelacionar essa afirmação de que é um ato pagão, de paganismo, com alguma coisa que a gente passa por nessas experiências em relação aos nossos aqueles que nos protegem? Como é que é a sua opinião nesse sentido? Será que existe alguma desaprovação? Pecado? Tem a desaprovação do céu? Como é que é isso, hein? Como é que a gente deve administrar essa coisa na nossa vida? Dizendo nas palavras do revelador. Não, entenda, existe uma escala, né, evolucionária. Se a gente considerar que nós nascemos aqui no planeta Urântia e nós estamos no primeiro degrau, e chegar ao paraíso seja o último degrau dessa escada, eu diria que nós estamos ali nos primeiros degraus, estamos avançando degrau por degrau, mas estamos nos primeiros degraus. Então, assim, é claro que todos nós, né, a gente fala que a crença primitiva, religião primitiva, o selvagem, o homem primitivo, a gente está falando de coisas de
de 500 mil anos, talvez um pouco mais, quando surgiram as primeiras religiões, mas eles também estavam nesses primeiros degraus, então a gente não avançou muita coisa. A gente talvez vai mudar de degrau quando a gente ir para os mundos das mansões. Então, assim, a gente às vezes fala assim, eu não acredito nisso, o outro, mas eu acredito. Todos nós estamos no mesmo degrau, não tem um mais errado que o outro, tudo é uma questão de evolução. Cada um está fazendo o seu caminho. Eu não entendo que acreditar ou não acreditar nisso seja pecado ou errado, não é esse o aspecto. Eu acho que o livro de Durante ele vem para trazer conhecimento. Aqueles que quiserem aceitar isso como conhecimento, e se isso produzir algum crescimento, e se essa pessoa conseguir se livrar de alguns conceitos pagãos, ótimo. Mas não é isso que vai determinar se a pessoa vai ser salva ou não. Não é o que a pessoa acredita ou o que a pessoa sabe ou conhece que vai determinar se ela será salva ou não. Nada disso é pecado. Isso está dentro do campo do erro apenas. E todos nós estamos no campo do erro, né? Não há ninguém que esteja fora disso. Então, nada disso importa no final das contas. O que importa é o quanto o homem quer acertar e o quanto ele está sendo sincero na sua busca. Isso é que as chaves do reino do céu são sinceridade e mais sinceridade ainda. Então, é isso que importa. Em que você acredita ou deixa de acreditar, não é isso que vai definir. Nós estamos tratando de um documento, o livro de Durante fala sobre isso, eu tenho que falar, mas nada disso é reprovável, né? Tudo é uma questão de em que ponto do caminho cada um se encontra. Ok. O que importa é a gente se livrar dessas cargas, né? Dessas cargas ancestrais, né? O livro está tentando nos libertar, porque o conhecimento, né, a verdade liberta. Então, assim, se a pessoa está disposta a se livrar de muitas dessas crenças, que muitas vezes são crenças aprisionantes, né? Então, o livro só está aí para isso, para nos libertar dessas crenças aprisionantes. Mas não é nada forçado, que seja cada um no seu tempo. Continuando aqui, o fogo, a lareira do lar, tornou-se mais ou menos um fetiche, um lugar sagrado. Então, também ali, aquele local era como se fosse um altar do lar, né? Onde as famílias se reuniam para os momentos importantes. Os santuários e os templos, a princípio, eram lugares fetiches, porque os mortos eram enterrados ali. Ainda hoje nós temos, né, muitos desses santuários e templos, e eles são tratados mesmo como fetiche, como se a pessoa, ao entrar no templo, algo de poderoso iria acontecer. O local, como se o local fosse sagrado, como se aquele local ali pudesse, o simples local pudesse produzir algum efeito nas pessoas. Pode ser que produza, mas esse efeito vai produzir porque a pessoa acredita em algo, né? Não o local em si. Então, não tem um espírito ali também produzindo algo. Então, templos e santuários também são fetiches. Nós temos na Bíblia, e algumas pessoas, eu sei que aqui conhecem a Bíblia, nós temos a história de Moisés tirando o povo de Israel do Egito, e eles foram pro deserto. E lá conta que Moisés subiu no Monte Sinai, e lá teve um contato com Deus. E o livro Durante diz que o Monte Sinai, ele entrou, né, em erupção, e isso fez com que o povo ficasse muito impressionado, e atribuiu então um poder ao Monte Sinai. E eles passaram a acreditar que ali no Monte Sinai era que Deus residia, ali era a morada mesmo de Deus, a casa de Deus era o Monte Sinai. E Moisés não conseguia tirar o povo do deserto por conta dessa crença, eles não queriam sair ali das redondezas do Monte Sinai. Então Moisés criou um tabernáculo, como se fosse uma tenda, uma cabana, e Moisés então diz assim, olha, existe um local aqui dentro dessa cabana, que é o local onde Deus irá habitar. Então Deus não habita mais no Monte Sinai, ele agora habita dentro dessa cabana, aonde ali existe o Santo dos Santos, que fica protegido por uma cortina, chamava de o véu. Ali dentro só o sacerdote podia entrar, onde ficava a arca, né? E dentro da arca estava o cajado de Arão, estava
as pedras dos 10 mandamentos e uma porção do maná. Essa é a história. E por conta disso, então, o povo aceitou sair dali, porque agora você pegava a morada de Deus, que era uma cabana desmontável, você desmontava, levava para outro lugar e montava em outro canto. Então, o livro de Durante fala sobre essa cabana fetiche dos hebreus, porque é um fetiche acreditar que Deus mora dentro de uma cabana, né? É um fetiche. E que aquela cabana tinha um poder, ou que a arca tinha um poder, tudo isso é um fetiche. Né? Então, o texto diz assim: a cabana fetiche dos hebreus foi elevada por Moisés ao nível de abrigar um super fetiche, o conceito então existente da lei de Deus. Os israelitas, porém, nunca abandonaram a crença peculiar dos cananeus no altar de pedra. Eles sempre acreditaram nesse altar de pedra. Tem um trecho que diz assim: e esta pedra que eu estabeleci como pilar será a casa de Deus. Feita lá por Jacó, conta a história que ele teve um sonho, que viu uma escada que subia ao céu, os anjos subiam e desciam, e ele, quando acordou, ele fez um altar e falou: aqui é a casa de Deus. Estabeleceu ali Betel, né? Então, eles acreditavam verdadeiramente que o Espírito do seu Deus residia em tais altares de pedra. E que, na verdade, tudo isso é um fetiche. Então, o tabernáculo, isso aqui é uma réplica verdadeira do que eles consideram como sendo o tabernáculo construído por Moisés. Com base na Bíblia, né, eles vieram e fizeram essa réplica aqui. De acordo com a Bíblia hebraica, era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo do êxodo do Egito até a conquista da terra de Canaã. Depois, o templo de Salomão, em Jerusalém, substituiu o local de habitação de Deus. Salomão, depois que Israel se estabeleceu em Jerusalém, Salomão construiu um templo e ele fez o local lá onde, dentro do tabernáculo, tinha o Santo dos Santos, um local onde era a habitação de Deus. Agora Salomão fez esse local lá no templo em Jerusalém. E aí, na crença dos judeus, Deus habitava ali, aquele local, o Santo dos Santos. Ou seja, o fetiche continuou existindo, só saiu do tabernáculo e passou para o templo. Continuando aqui, então. Os ídolos foram um refinamento do fetichismo. O que são os ídolos? Isso que nós temos hoje, né? Os santos, as estátuas de madeira, as estátuas de gesso, barro, né? É um refinamento do fetichismo, porque as pessoas acreditam que dentro que ali, né, tem um poder, alguma coisa. Mesmo que muita gente diga, não, essa estátua aí é só uma representação do santo. Não é, o santo não está ali dentro. Mesmo assim, as pessoas, elas se aproximam, elas tocam, elas beijam. Então, elas acreditam que tem algum poder nessa estátua e que aquilo ali represente algo que, na verdade, não representa. É só uma estátua, na verdade, né? Só matéria. Os primitivos acreditavam que uma cerimônia de consagração conduziria o espírito a entrar na imagem. Eles faziam um ritual e aí eles conduziriam, o espírito ficaria preso ali naquele objeto. Do mesmo modo, quando certos objetos eram abençoados, eles se transformariam em amuletos. Ainda hoje nós temos muitos amuletos aí, né? Moisés fez um esforço para controlar a adoração de fetiches entre os hebreus. Por exemplo, ele escreveu: não fareis nenhuma imagem gravada, nenhuma escultura à semelhança de qualquer coisa que está acima no céu e nem na terra embaixo, ou nas águas. Então, assim, ele criou o mandamento lá, está nos 10 mandamentos: não farás para ti imagem. Mas ele sabia também, né, que ele teve que ceder em alguns aspectos. O caso da serpente lá de bronze, né, a arca, apesar dele falar que não faça, ele mesmo fez algumas coisas nesse sentido. Se bem que esse mandamento haja feito muito para atrasar a arte entre os judeus, por quê? Porque os judeus foram proibidos de fazer representação de imagens, seja de escultura ou de pintura. Então, isso atrasou muito, porque impediu que a arte se desenvolvesse entre o povo judeu. Mas, apesar disso, ela diminuiu o culto dos fetiches. Moisés, contudo, era sábio demais para tentar desalojar subitamente os antigos fetiches e, portanto, consentiu que se deixassem certas relíquias dentro da lei, no altar híbrido de guerra e de templo religioso, que era a arca. Então, lá dentro da arca
ele acabou consentindo com alguns fetiches. A própria arca, o cajado de Arão, que ficava guardado na arca, e também as tábuas, as pedras dos 10 mandamentos. Neemias, tem outro relato que diz que... Ah, tá. Eu acho que você se referiu à vara de Arão que floresceu, né? Lá, segundo o relato, né? Floresceu. Estava dentro da arca também, né? As palavras finalmente tornaram-se fetiches. Lembra que o pessoal falou sobre palavras? Então, as palavras mágicas, né? Finalmente tornaram-se fetiches. Mais especialmente aquelas que eram consideradas como sendo palavra de Deus, ou seja, escritos sagrados. Desse modo, os livros sagrados de muitas religiões tornaram-se prisões fetichistas, a encarcerar a imaginação espiritual do homem. Então, assim, a partir do momento que começaram a acreditar que aquele livro em específico era a palavra de Deus, aquilo ali cristalizou todo o conhecimento e falou assim, é aqui. Porque além de dizer que a verdade estava ali, mais do que isso, acreditava que toda a verdade estava ali. Nada mais há de verdade fora do que está escrito ali. Né? Os próprios esforços de Moisés contra os fetiches, Moisés escreveu contra os fetiches, né? Tornou-se um fetiche, porque os escritos de Moisés viram fetiche. A partir da hora que se formou aquele livro sagrado, a Torá, né? A Torá virou um fetiche. Ou seja, se tornou algo como se tivesse um poder, a palavra de Deus estava ali e não se discute, né? Então, os próprios esforços de Moisés, os seus escritos se tornaram fetiches. Seus mandamentos, mais tarde, foram usados para estultificar a arte, retardar o prazer e a adoração do belo. Um fetiche doutrinário conduzirá o homem mortal a trair a si próprio, caindo nas garras de alguma beatice, fanatismo, superstição, intolerância e muitas vezes até em crueldades bárbaras. Por quê? Porque o homem acredita estar seguindo a verdade e aí se sente no direito até de matar o outro, né? Veja quantas pessoas foram mortas por se levantar ou, né, contra o fetiche da palavra de Deus. Se uma pessoa discorda do texto, ele podia ir para a fogueira, podia ser, né, apedrejado ou ser levado à morte. Utilizaram muito dos textos considerados sagrados para matar pessoas e muitas vezes cometer crueldades bárbaras, né? Quanto aos escritos fetiches acumulados, os quais tantos religiosos têm como livros sagrados, não se acredita apenas que o que está no livro seja verdade, mas também que toda a verdade esteja contida no livro, como eu disse antes, né? Então, mais do que acreditar que ali possui verdades, não, é que acreditar que a verdade está toda ali, como se a verdade pudesse ser engarrafada em um único recipiente, como se a verdade não fosse dinâmica e absoluta. Na verdade, nenhum homem consegue acomodar ou condicionar essa verdade em um único livro. O próprio livro Durante diz, olha, esse livro Durante ele tem uma verdade relativa e ele vai valer por um tempo, mas isso não é tudo, isso é só uma face, né? Só uma parte da verdade. Se um desses livros sagrados, por acaso, fala da Terra como sendo plana, então, durante várias gerações, homens e mulheres sensatos recusarão aceitar as evidências positivas de que o planeta é redondo. O livro Durante traz uma coisa interessante, porque isso aqui foi escrito em 34, e ainda hoje nós vemos pessoas aí discutindo a Terra plana. Né? Existem movimentos e gente que se declaram pseudocientistas aí, né? Se declarando conhecedores de tudo, para provar que a Terra é plana. Eu vejo até onde vai, né, o fetiche. Para não abrir mão daquela crença de que os escritos sagrados dizem que é plana, então é plana. A prática de abrir, isso aqui também é muito interessante, a prática de abrir um desses livros sagrados, deixar que os olhos caiam sobre uma passagem, que se colocada em prática pode determinar importantes decisões de vida ou projetos. Nada mais é do que um completo fetichismo. Ou seja, quantas pessoas, na hora de tomar uma decisão na vida, falam assim, deixa eu ver o que Deus tem para mim. Aí abre a Bíblia e abre um texto. E aí, aleatoriamente, vai ler alguma coisa ali. Pode ser que ele interprete aquilo como um sim ou como um não. E ele toma decisões na vida baseado no acaso. Né? Então, isso também é fetiche. Fazer um juramento sobre um livro sagrado, ou jurar por algum objeto de veneração suprema, é uma forma refinada de fetiche.
ainda hoje, no século XXI, ainda se usa, né? A gente vê nos filmes, né, aquele negócio do juramento com a mão sobre a Bíblia, no tribunal, né? A pessoa vai fazer um testemunho, a testemunha coloca a mão na Bíblia e fala um texto lá dizendo juro e tal. E aquilo ali, isso é puro fetiche. Então, isso é fetiche? É. Todavia, de fato, foi um progresso evolucionário, real, avançado. O temor fetichista das lascas de unhas, né, que antes acreditava nas lascas de unha, foi um grande avanço, né? O homem passou a adorar uma esplêndida coleção de cartas, leis, lendas, alegorias, mitos, poemas e crônicas, que refletem, afinal, a detalhada sabedoria moral de muitos séculos antes do momento e do evento da sua reunião como livro sagrado. Então, assim, muitas pessoas têm a Bíblia como se ela tivesse um poder, não sei se vocês já viram falar, mas, assim, tem gente que, eu já vi isso acontecer, inclusive, tem gente que fala assim, vou viajar, vou colocar uma Bíblia na mala para me proteger na viagem, ou então, eu vou sair, eu vou carregar a Bíblia, porque ela vai me proteger, né, na rua, ou de um acidente, vai me proteger de um assalto, alguma coisa desse tipo. As pessoas atribuem um poder à Bíblia que vai além do seu conteúdo, além das palavras que tem ali. Se a Bíblia tem um poder, é o conhecimento que ela nos traz, o crescimento espiritual e as revelações importantes que ela nos traz, mas não o poder sobrenatural de que ela irá me proteger. Aí isso é fetichismo, né? Para transformar-se em fetiches, as palavras tinham de ser consideradas inspiradas. E aí é o que aconteceu, né? Foi considerada inspirada, virou fetiche. E a invocação de escritos supostamente de inspiração divina levou diretamente ao estabelecimento da autoridade da igreja, enquanto a evolução de formas civis levou ao desabrochamento da autoridade do Estado. Então, assim, o que aconteceu? A igreja, que se tornou proprietária da Bíblia e intérprete oficial da Bíblia, acabou exercendo autoridade no mundo inteiro. Houve época que os reis estavam subordinados à autoridade do Papa, da igreja. Então, tudo isso por conta dessa suposta inspiração divina. O fetichismo impregnou todos os cultos primitivos, desde a crença primitiva em pedras sagradas, passando pela idolatria, o canibalismo, o culto à natureza e até o totemismo. Totens eram ao mesmo tempo símbolos do... Opa, a porta bateu aqui. Totens eram ao mesmo tempo símbolos do grupo e também símbolos do seu Deus. É muito, não sei se vocês já viram, algumas tribos, né, que fazem aquelas esculturas enormes. Aquilo ali representa tanto aquela tribo quanto representa o Deus deles, né? O totem finalmente evoluiu, transformando-se em bandeira, ou no símbolo nacional dos vários povos modernos. Ou seja, hoje o que representa? Qual é o nosso símbolo nacional? Né? A nossa bandeira, o escudo. Uma bolsa fetiche era uma sacola contendo um sortimento respeitável de artigos impregnados pelos fantasmas. O sacerdote, o xamã ali, ele tinha aquela bolsa cheia de coisas, poções, remédios, ervas e coisas, e ele acreditava que tudo ali estava impregnado pelos fantasmas. Porque imagina, você tem ali uma porçãozinha de veneno. Para ele não entendia que aquilo ali era uma coisa natural, né, da substância, que existia um tóxico ali. Não, eles imaginavam que existia um espírito ali, que se a pessoa tomasse, esse espírito matava. É assim que eles encaravam. Então, para ele, aquela bolsa ali estava cheia de artigos impregnados pelos fantasmas. Tinha tudo ali, um monte de espíritos ali engarrafados, né? E aí ele não permitia que a sua bolsa tocasse o chão. Por quê? Porque ele achava que ao tocar o chão ele poderia perder o poder. E ainda hoje, né, o Estado também, existem leis que protegem os nossos símbolos nacionais. E, no caso, a bandeira, por exemplo, não pode tocar o chão, tem todo um ritual para você. As insígnias dos cargos sacerdotais e reais foram finalmente encaradas como fetiche. E o fetiche do Estado Supremo passou por muitos estágios de desenvolvimento. E hoje nós temos também o Estado como detentor do poder, né, de governar tudo. E passou por esse estágio, dos clãs para tribos, depois das suzeranias para soberanias, dos totens a bandeiras.
De certa forma, tudo que nós temos hoje é uma herança dessas crenças, dessas religiões primitivas. Os reis fetiches têm reinado por direito divino. E assim muitas outras formas de governo têm prevalecido, como se os reis haviam sido escolhidos por Deus. A própria história de Israel é assim, né? Deus teria escolhido Saul para ser o rei, depois tirou Saul, colocou Davi. Então toda a história é construída como se Deus estivesse fazendo essas escolhas. E na verdade não foi. Os homens também fizeram da democracia um fetiche. Por que quando vocês consideram a democracia um fetiche? Né? Porque se uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas toma uma decisão, essa decisão pode ser considerada errada. Fala assim, não, mas quem são vocês para tomar essa decisão? Mas quando essa decisão é tomada por um grupo, por uma nação, aí eles tomam aquilo como se fosse a vontade de Deus, né? Sabe aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus? Mais ou menos nesse sentido, de que achar que só porque foi uma decisão tomada por uma nação inteira, então isso é soberano. Tem até o ditado que diz, né, Neemias? A voz do povo e a voz de Deus, tem esse ditado, né? A voz de Deus e a voz do povo e a voz de Deus, né? Então, assim, os homens também fizeram da democracia um fetiche, exaltação e adoração das ideias do homem comum, coletivamente chamadas de opinião pública. A opinião de um homem, quando tomada isoladamente em si mesma, não é considerada como tendo muito valor. Mas quando muitos homens funcionam coletivamente como uma democracia, esse mesmo julgamento, ainda que medíocre, é tomado como sendo o árbitro da justiça e o padrão de retidão. E aí nós vemos, na história do nosso país, quantas vezes, né, nós escolhemos nossos governantes de forma errada. O homem civilizado enfrenta problemas do meio ambiente real mediante a sua ciência. Ou seja, o homem civilizado ele enfrenta os problemas de forma científica. Já o homem selvagem, ele tentava resolver os seus problemas pelo meio da magia. Ele não tinha ciência. Então, a ciência nasceu da magia. A magia evoluiu para a ciência. É uma maneira que hoje o homem ele entende que as coisas não são mágicas. Existe uma explicação e ele vai estudar e encontrar essa explicação. A magia era a técnica de manipular o ambiente espiritual conjecturado. Que é isso? Conjecturava-se que o ambiente era controlado pelos espíritos. Então, eles utilizavam a magia para poder interagir com esse pensamento. E aí era assim que eles conseguiam, né, explicar o inexplicável. Ou tentavam explicar. Né? Era a arte de obter a cooperação espiritual voluntária e de forçar a ajuda espiritual involuntária. Eles acreditavam que através da magia eles podiam interagir com os espíritos, né, ou conseguir a cooperação voluntária, ou às vezes eles acreditavam que forçavam a cooperação daquele espírito ali através dos fetiches, né, através da magia. Os objetivos da magia, da feitiçaria e necromancia eram duplos. Uma coisa era tentar assegurar uma visão sobre o futuro, tentar descobrir o futuro, o que vai acontecer. Eles tinham medo do que ia acontecer. E influenciar favoravelmente o meio ambiente. Para isso que eles utilizavam a magia. Os objetivos da ciência são idênticos aos da magia. A humanidade está progredindo da magia para a ciência, não por meio da meditação e do raciocínio, mas por intermédio de uma experiência longa, gradual e dolorosa. Ou seja, ele teve que experimentar, e aí avançar, crescer nesse pensamento. E o homem avança gradativamente até a verdade, mas não sem recurso, começando pelo erro, progredindo no erro, finalmente alcançando o limiar da verdade. Então, é esse o caminho, não há outra maneira. Né? Apenas com o advento do método científico, ele voltou o seu olhar para frente. Contudo, o homem primitivo tinha de experimentar ou perecer. Ou seja, ele tinha que experimentar. A única maneira de descobrir algo é experimentando. Hoje, por exemplo, se a gente encontra uma substância e você tem dúvida do que substância é aquela, você pode levar pelo método científico, você vai encontrar o que é aquela substância e se ela apresenta algum risco ou não. Agora, imagina antigamente, em que para você descobrir se um fruto era veneno, você
primeiro você viu muitas pessoas, uma pessoa comer e morrer daquilo. Aí o pessoal, não coma aquilo, que aquilo ali mata, né? Tem um espírito mau ali naquela fruta. E aí se tornava, né, um tabu, deixava de ser um alimento. Mas assim, só tinha um jeito, experimentando. A magia ganhou forte domínio sobre o selvagem porque ele não podia compreender o conceito da morte natural. Ele não entendia que o homem morria naturalmente. Então ele sempre buscava uma explicação para a morte. Depois vem a ideia do pecado original, já foi um avanço, porque aí ajudou a explicar, né, dizendo assim, não, ele morreu porque faz parte da vida, né? Como já nasce em pecado, então uma hora vai morrer. E aí ajudou a enfraquecer a força da magia sobre a raça, porque ela explicava a morte natural. Numa certa época, não era de todo incomum que 10 pessoas inocentes fossem condenadas a morrer pela sua suposta responsabilidade por uma morte natural. O que acontecia? Uma pessoa morria, aí falou assim, quem é o culpado? Aí eles iam buscar culpados. E muitas vezes essas pessoas até admitiam que eram culpados, né? Admitia que eles eram culpados. Aí morriam por conta daquela outra pessoa que morreu de morte natural. Não tinha culpa nenhuma, na verdade. Essa é uma razão pela qual as populações dos antigos não aumentavam mais depressa. Isso ainda é verdadeiro para algumas tribos africanas. O indivíduo acusado, em geral, confessava a culpa. A magia é natural para um selvagem. Ele crê que um inimigo pode, de fato, ser morto pela prática da feitiçaria. Então, ela acabava matando mesmo, né? Então, assim, se alguém hoje tem medo de macumba, acredita na macumba, e alguém chega e fala assim, rapaz, fizeram uma macumba para você, eu vi, a pessoa estava com a sua foto lá, amarrou seu nome na boca do sapo, pronto, a pessoa agora passa a ter psicologicamente, ela começa a sofrer por conta daquilo que ela acreditou que foi feito contra ela. A fatalidade das mordidas de cobras era atribuída à magia do feiticeiro. A dificuldade de combater a magia vem do fato de que o medo pode matar. Então, quando alguém morria, aí falava assim, realmente aquele feiticeiro tem poder, você viu? Ele causou a morte. Às vezes ele deu um veneno para a pessoa, né? Mas era atribuído como se fosse o poder dele. Os povos primitivos temiam tanta magia que ela de fato matava. E tais resultados eram suficientes para consubstanciar essa crença errônea. As pessoas morriam, como você dizer que não? Ainda hoje, né? Às vezes, algumas coisas acontecem para consubstanciar uma teoria falsa. Você olha, tá vendo como é verdade isso? Que eu acredito? Olha, aconteceu isso. Mas a pessoa não entende que a explicação para aquilo pode ser outra. No caso de fracasso, havia sempre alguma explicação plausível. Se o feiticeiro fazia e ele fracassava, não causava mal algum, aí eles acreditavam que a magia foi mal feita. Então, a solução era mais magia. Na próxima vez vai dar certo. A magia mais primitiva tinha a ver com o cabelo e com as unhas. O segredo que cercava as secreções corporais nasceu do temor de que o inimigo pudesse apossar-se de algo que se derivasse do corpo. Então, as secreções eram tidas como muito poderosas. Então, se alguém cuspia, ele enterrava, né? Ou se qualquer coisa, qualquer excreção era enterrada. Qualquer coisa que saía do corpo era enterrada, para evitar que alguém pegasse aquilo ali e utilizasse para fazer alguma magia. Abstinha-se de cuspir em público em vista do medo de que a saliva pudesse ser usada na magia. Então, o cuspe também era coberto. Sobras de comida, roupas, ornamentos, tudo que eles podiam acreditar que alguém poderia usar contra eles. Os amuletos mágicos eram preparados com uma grande variedade de coisas. Começam a surgir, então, aquelas coisas que eles acreditavam que dava sorte, e aí eles começam a utilizar. Por exemplo, pedaço de carne, fazia às vezes carne seca para colocar no colar, ou a garra de tigre, dentes de crocodilo, sementes de plantas, veneno de cobra, cabelo humano, tudo isso podia ser usado como amuleto. Acreditava que possuía alguma energia e que por conta dessa energia eles seriam beneficiados. Os ossos dos mortos eram muito mágicos. Mesmo o pó das pegadas podia ser usado na magia, né? O sangue, todas as formas de secreções do corpo eram capazes de assegurar a influência mágica do amor.
As imagens eram consideradas como sendo eficazes na magia. Quem já ouviu falar no voodoo, né? Então, efígies eram feitas e, quando tratadas bem ou mal, acreditava-se que os mesmos efeitos recaíam sobre a pessoa real. E até hoje ainda tem a prática do voodoo. Quando faziam compras, algumas pessoas supersticiosas mastigavam um pedaço de madeira dura com o fito de amaciar o coração do vendedor. O leite de uma vaca negra era altamente mágico e também os gatos negros. Até hoje, né, muita gente tem ainda superstição com relação a gato negro, gato preto, né? Você não pode cruzar com gato preto e acha que vai ter azar. Eram mágicos os cetros, as varinhas, tambores, sinos, nós. Todos os objetos antigos eram amuletos mágicos. Durante muito tempo, assim, também foi considerada a escrita, a imprensa, as imagens, os retratos, também era considerado como mágico. O homem acreditava que os nomes também eram mágicos e deviam ser tratados com respeito, especialmente o nome dos deuses, né? Você não pode falar o nome de Deus em vão, você não pode dizer o nome de Deus. Os judeus tinham isso também. O nome era considerado como uma entidade, como uma influência distinta da pessoa. Eles acreditavam que nome, alma e sombra eram coisas distintas, não fazia parte da pessoa. Então, muitas vezes eles empenhavam os nomes, faziam um empréstimo e davam o nome. Ele não podia usar o nome até que ele pagasse aquele débito lá. E ainda hoje a gente tem esse uso do nome como, né, dar o nome da pessoa em uma nota de débito. Diz o livro que o homem selvagem costumava ter 2 nomes. Né? Um era sagrado demais, não era usado para quase nada, apenas para ocasiões especiais. Os outros não, eram aqueles nomes que usava no dia a dia. Até hoje, é muito, acho que os americanos, né, têm o hábito de sempre se apresentar para um estranho com o sobrenome, nunca o nome próprio, porque é como se aquele nome fosse uma coisa mais íntima, somente uma pessoa mais íntima, e não um estranho pode saber. A pessoa é tratada pelo sobrenome. Ele nunca dizia seu verdadeiro nome a estranhos. Qualquer experiência de natureza inusitada levava a mudar de nome. Aí algumas vezes era feito um esforço para curar doença, trocava de nome para ver se curava de alguma doença, ou dar fim ao azar, à má sorte. O selvagem podia conseguir um novo nome comprando o do chefe tribal. Aí pronto, né? Aí começa o comércio de vender nome. Esses chefes tribais, eles se davam muito bem, porque eles se faziam valer dessas crenças, e aí eles, né, acabavam se dando bem com isso. Ainda hoje os homens investem em títulos, diplomas e formaturas, né? Tem vários títulos. Contudo, entre as tribos mais primitivas, tais como os bosquímanos da África, os nomes individuais não existem. Eu não sei como é que eles se tratam uns aos outros, né? A magia foi praticada com o uso de varas, rituais, medicamentos e encantamentos. E era costume fazer essa prática despido. Eu encontrei isso aqui, uma imagem de um ritual Wicca, em que as mulheres, né, as bruxas lá, elas fazem os rituais dela nuas. Entre os magos primitivos, o número de mulheres era maior do que de homens. Assim, era muito mais fácil encontrar uma mulher, né, que fazia magia do que um homem. Na magia, a palavra medicina significa mistério, não tratamento. O selvagem nunca curava a si próprio. Nunca usava medicamentos, a não ser a conselho de especialistas em magia. E os curandeiros voodoos do século XX são tipicamente como os magos de outrora. A magia também tinha 2 lados. O lado público da magia e o lado privado da magia. O lado público é aquela magia que era executada pelo bem comum, sabe? Pelo bem de toda a tribo. Poderia dizer que seja a magia branca, né? Mas isso era feito pelos curandeiros, xamãs, sacerdotes. Mas tinha um lado negro da magia, que era feito por feiticeiros, bruxos e magos. Aquela magia que era feita de maneira privada, pessoal, para conseguir alguma coisa para uma pessoa em específico, e não para o bem geral. Então era empregada como um método coercitivo para trazer o mal aos inimigos. Assim como hoje nós temos a macumba, né? Você vai fazer algo de mal para alguém, fazer um trabalho. O conceito de espiritismo dual, lembram? Daquela de os bons e os maus espíritos, como se tivesse essa polaridade entre os espíritos, deu origem às crenças posteriores de magia branca e magia negra.
A combinação de palavras no ritual de cantos e encantamentos era altamente mágico. Que negócio de falar palavras mágicas? Você tinha até... Tinha, não, tem, né? Os livros de magia que tem aquelas... Tem a poção e tem aquele texto que você deve ler para que aconteça a magia, né? Eu não sei o nome certo, né? Mas você tem que fazer aquela leitura lá. A gente vê em filmes, só vejo em filmes, né? Que eu não conheço nenhuma uma bruxa de verdade. Mas assim, que elas fazem a poção, mas para que aquele tenha poder, você tem que recitar aquela frase ou aquele texto. Tem que ler aquilo. Aí sim as coisas acontecem, né? E aí esses encantamentos, essas coisas, finalmente evoluíram, transformando-se em orações em muitas religiões. Tem a magia imitativa, que ela é feita da mímica, né? Que tem que representar, às vezes, a dança, a mímica. Então, assim, é como se fosse uma coisa dramatizada. Então, a prece gradualmente substituiu a magia como associada ao sacrifício. A expressão gestual, quer dizer, né? Como sendo mais antiga do que a fala, então ela é considerada mais santa e mágica. Acreditava-se a mímica um forte poder mágico. Ainda hoje tem muitas religiões que fazem essas encenações, né? Seja de dança, ou seja de... Aqui, parece que o pessoal aqui está fazendo um trabalho numa esquina, né? Uma encruzilhada aqui, eles estão batendo palma, vocês estão cantando, mas tem alguma prática ali que eles estão executando. Os homens vermelhos frequentemente encenavam uma dança de búfalos, na qual um deles faria o papel de um búfalo, o qual, ao ser capturado, asseguraria o êxito da caçada. Acreditavam nessas danças. E tem a boneca, que foi empregada pela primeira vez como um talismã mágico pela esposa estéril. Eles começaram a criar muitas bonecas que eram símbolos de fertilidade, que se uma mulher estéril recebesse essa boneca, ela então passaria a ser fértil. Ela perderia a esterilidade, ela se curaria e poderia ter filhos. Então, essas aqui são algumas bonecas que eu encontrei, que são bonecas de fertilidade, inclusive essas aqui da Rússia, né? Essas bonequinhas, esqueci o nome delas. Matrioska. Hã? Matrioska. É, isso mesmo. E aí elas vão entrando uma dentro da outra, fica tudo encaixadinho, né? Então eram também eram dadas para as pessoas, para as mulheres que eram estéreis, né? Daria sorte, ou sei lá, o que ia acontecer, ela ia poder ter filhos. Tem um texto bíblico também que os filhos de Raquel traziam mandrágoras para que ela pudesse ter filhos, porque Jacó tinha filhos com as outras, mas não tinha com a Raquel, com quem ela mais amava. Aí diz que depois de trazer essas mandrágoras para a mãe, para Raquel, então ela teve 2 filhos com Jacó, que foi o José e o Benjamim. A magia... Essas mandrágoras eram raízes, né? Que supostamente ajudavam na fertilidade, né, Neemias? A magia foi um ramo da árvore religiosa evolucionária e que teve como fruto a era científica. Então, assim, a magia foi um degrau, né? Então, igual eu estava falando mais antes com o Fernando sobre o que é errado, né? Assim, não é uma questão de errado, né? Faz parte do crescimento. A magia foi uma parte, foi um degrau nesse crescimento, né? Nesse ramo da árvore religiosa evolucionária, foi uma parte. Mas hoje foi substituída pela ciência, né? A magia hoje não tem mais utilidade. Então, assim, a crença na astrologia levou ao desenvolvimento da astronomia. Ou seja, como a superstição, uma crença, uma coisa que não existe, se torna algo científico, a astronomia. A crença em uma pedra filosofal levou à mestria com os metais. A crença em números mágicos fundamentou a ciência da matemática. Então, sempre tem algo que é produzido. Mesmo essa crença primitiva, ultrapassada, ela foi uma parte da estrada, foi uma parte do caminho para que o homem alcançasse a ciência. No entanto, um mundo tão repleto de encantamentos, muito fez para destruir toda a ambição e iniciativa pessoal. Por quê? Tudo eles atribuíam à mágica, à magia, ao feitiço, né? Então, por exemplo, se alguém trabalhava mais, se esforçava mais e produzia mais, poderia ser condenado
porque como se ele tivesse praticado alguma magia. Né? Aqui, ó, se um homem tinha mais grãos no seu campo do que seu vizinho, ele podia ser levado diante do cacique e acusado de haver atraído esses grãos a mais do campo do vizinho indolente. Né? Nos dias da barbárie, era perigoso saber muito. Havia sempre uma possibilidade de ser executado como um mago. Estamos acabando, pessoal. Gradualmente, a ciência está retirando da vida o elemento de risco. Todavia, se os métodos modernos de educação falharem, haverá quase imediatamente uma reversão de volta às crenças primitivas da magia. Então, assim, se a ciência, em algum momento, falhar na explicação dos fenômenos, o que o homem faz? Se a ciência não explica, ele retoma os conceitos da magia. Ele busca explicações na magia, na superstição, né? E essas superstições ainda perambulam pelas mentes de muitos dos chamados povos civilizados. Os idiomas contêm muitas expressões fossilizadas, palavras que atestam que a raça, desde muito tempo, tem estado imersa na superstição da magia. Palavras que nós temos no nosso vocabulário que têm relação com essas crenças antigas. Enfeitiçado, má estrela, possessão, inspiração. Inspiração é como se tivesse sido, como seria assim, tocado por algo espiritual, né? Ou tirar o espírito, a ingenuidade, êxtase, pasmo e assombrado. São palavras que têm seus significados na superstição e na magia. Os seres humanos inteligentes ainda acreditam em boa sorte, mal olhado, acreditam em astrologia. Eu acredito que muitos entre nós aqui, leitores do livro de Urântia, ainda acreditam na astrologia. Mas o livro de Urântia fala, com todas as letras, que a astrologia é uma falsa ciência, que não existe, né? Que a astrologia não tem, não há possibilidade de se prever o futuro analisando os astros. A magia antiga foi o casulo da ciência moderna, indispensável na sua época, no entanto, agora em nada mais é útil. Né? E assim os fantasmas da superstição ignorante agitaram as mentes primitivas dos homens até que os conceitos da ciência pudessem nascer. E hoje o nosso planeta está no alvorecer, está começando, né, esse alvorecer da evolução intelectual. O livro diz assim, ó, metade do mundo está tentando avidamente alcançar a luz da verdade e os fatos das descobertas científicas, enquanto a outra metade está languidamente jogada nos braços da superstição antiga, de uma magia disfarçada apenas de um modo tênue. Então, acho que cabe a cada um de nós escolher, né, se a gente vai tomar a pílula para descobrir os fatos, ou se a gente vai continuar, na exemplo do filme Matrix, né, na ignorância, continuar na Matrix, ou tomar a pílula do conhecimento e descobrir o que há de verdade por trás de todas essas coisas. Então, em que metade nós nos encontramos? Nós estamos avidamente tentando alcançar a luz da verdade e os fatos das descobertas científicas, ou nós estamos jogados nos braços da superstição, acreditando em uma magia, e que o mundo é controlado magicamente por forças espirituais, né, do bem, do mal, e nós somos o quê? Apenas marionetes dessa realidade espiritual que está aí no pano de fundo. É isso que o livro de Urântia vem para nos mostrar o que é superstição e nos libertar dessas crenças primitivas. Aí cabe a cada um de nós fazer a escolha do que seguir. Muito obrigado, pessoal. Desculpa por ter passado aí um pouquinho do tempo. Obrigada, Neemias. Nossa, que aula. Obrigada. Gente, eu posso dar uma palavrinha? Gratidão, Neemias. Muito boa aula. Muito bom. Obrigado, gente. Gente, obrigado por tudo. Estou emocionada até agora. Obrigada a você, Vânia. Pois eu Obrigada a vou. você. Se quiser fazer uma surpresa, conseguiram, viu? Completamente. Legal. Legal. Obrigada, gente. Eu não tenho palavras para dizer o que eu estou sentindo. O amor de vocês, a família mesmo. Muito obrigada, por Deus. Gratidão.
Jesus abençoe todos vocês muito, muito, abundantemente. Abundantemente. Amém. Amém. Todos nós. Bom, pessoal, alguém tem alguma consideração a fazer sobre o que falamos aí? Alguns temas chocam, às vezes a gente ainda acredita em algumas coisas. Mas Quando a gente sai da Matrix, né? Que nem você colocou ali no final, Bacana. então às vezes a gente se assusta muito. Não é? A gente, nossa, mas eu acreditava nessas coisas e tal. Mas a gente, ao mesmo tempo, entende muita coisa. E é bom se libertar disso, né? A gente, quando a gente está na religião institucionalizada, você está meio preso ali, escravizado àqueles ritos, não é? Depois, quando você se liberta, o livro de Urântia me trouxe muita liberdade, isso é muito legal. É a verdade, a beleza, a bondade, né, para os nossos dias. Tudo que o Pai quer de nós é que nós nos tornemos livres, né Lília? Bondosos, né, e belos, né, para Ele, né? E Ele, né, Jesus nos disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Então Isso. aí, né? Se a gente quer realmente se tornar livres, é conhecendo a verdade, mesmo que ela, né, vá de encontro às nossas crenças limitantes, né? Daí eu me lembro do Nivaldo. O Nivaldo disse assim, eu estava tão sossegado, pensando nos anjinhos, nas nuvens, agora me tiraram tudo isso. Tiraram o chão, né? Tiraram as nuvens. não, e é verdade. Tiraram as nuvens. Para quem viu o filme Matrix, né? Para muitos, assim, pô, por que você não me deixou lá, né? Aquele mundo brilhante que eu via o sol, respirava. Mais confortável. Agora você me traz para essa realidade escura, né? Que eu tenho que ficar guerreando contra as máquinas, aquela loucura. Então, assim, às vezes sair da caverna tem o seu preço, né? Você é um pouco, eu dizia assim, né? Eu estava na minha ingenuidade, confortável de certa maneira, né? Mas escravo também, né? Mas viu, né, essa questão da gente acreditar em fantasmas, em feitiços, em mandingas, isso aí faz parte da nossa evolução também. Quem nunca, de repente, né, atravessou a rua quando viu um gato preto, ou deixou de passar debaixo de uma escada, né, ou se benzeu mesmo, né? Com o tempo a gente vai vendo, né, que essas coisas, né, elas acontecem naturalmente, quer dizer, tu com poder mental também, tu pode superar algumas coisas que tu achava que com magia tu curarias, né? Então eu acho que é uma evolução nossa, né, da nossa, de uma geração aqui, né? E assim a humanidade vem vindo ao longo do tempo. Possivelmente, né, daqui uns anos, sei lá, 100, 200, 300 anos, os caras vão olhar para nós e vão nos achar assim, pô, aqueles caras acreditavam, né, em Papai Noel, acreditavam nisso, naquilo. Entendeu? Eu acho que as coisas vão evoluir. Então, a gente está dentro do processo normal, né? A gente está evoluindo, ainda bem que tem um conhecimento desse, assim, que nos traz uma iluminação maior, que a gente possa ver as coisas de outra maneira, né? E possa analisar isso também ao longo da história, né? Como o homem, na verdade, teve essas questões que, na verdade, eram por falta de alguém que orientasse eles, por falta de uma divindade, né? Então, os caras, de repente, tinham medo de tudo, né? Porque não tinha alguém que dissesse para eles ou que falasse assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver, né? Então, porra, né? Imagina os caras do tempo das cavernas lá, viam um trovão, pô, ali é um deus, o cara, né? E aí isso vem vindo, quer dizer, é uma questão de evolução natural da raça humana, né? É isso. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que não é só prerrogativa, acho que de Urântia, não, essa questão de fetiche, porque diz que o nome de Judas é evitado em todo o Nébado. Tem isso também, né? Muitos pais nem colocam o nome dos filhos de Judas, né? Por causa desse fetiche, dessa crença de que Judas foi o traidor do Filho de Deus, né? Do Salvador, então não coloca. Nem os pais hoje aqui não colocam. E até o livro diz, né? Como você disse, né, Lília, que não é nem citado, né? É no universo, né? Que coisa.
E olha, eu gostei da última lâmina ou do slide que o Neemias colocou, né, quando fala da ciência, né? A ciência, ela está mostrando que muitas coisas que se acreditavam como magia ou fetiche, hoje a ciência está mostrando algumas coisas que têm a ver, né, mas de um ponto de vista científico, né? A ciência, a física quântica está desmistificando muitas coisas hoje em dia, né, para deixar-nos mais tranquilos, né, com respeito a essa ancestralidade das crenças antigas limitantes, né, ele e os demais irmãos. Bom, então é isso, né, pessoal? Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela paciência. Valeu. Obrigada, Neemias. Obrigado, Neemias. Obrigada para todos. Tchau. Valeu. Tchau, até quarta-feira que vem. Tchau. Boa noite a todos. Boa semana. À noite. Obrigada. Boa noite.